Se você está estudando ou já estudou para o Enem, provavelmente já passou por situações do tipo: você assiste aulas ou estuda pelo livro, até entende a teoria, mas na hora de aplicar, na hora de resolver questões, simplesmente não consegue. Ou mesmo você lê aquele enunciado gigante de uma questão do Enem e não consegue interpretar o que está acontecendo ali, ou não consegue entender o comando daquela questão, o que a questão está pedindo. Ou mesmo durante o exame em si, se você já fez valendo ou como treineiro, na metade do tempo de prova você já não consegue mais entender o que as questões estão dizendo, já se sente extremamente cansado e com pouquíssimo tempo para resolver cada uma das questões restantes. Infelizmente, essas são situações muito comuns para a maioria dos estudantes do Brasil, porque a maioria das preparações ainda foca muito no conteúdo teórico e deixa de lado algumas questões importantes que envolvem a prática, que é fundamental para mandar bem no Enem. Então, quando você vai estudar, você passa a maior parte do tempo consumindo conteúdo, estudando a teoria e passa bem menos tempo do que deveria com a mão na massa, praticando, fazendo questões modelo Enem, que é o que você deveria fazer para conseguir mandar bem na prova, para conseguir ter maiores chances de mandar bem na prova. E eu vou te explicar por quê. O Enem utiliza o TRI, Teoria de Resposta ao Item, para dar valor, para dar pontuação às questões que você acerta ou erra na prova. Isso é usado para valorizar os estudantes que conseguem acertar as questões mais difíceis da prova, que são as menos acertadas pela maioria das pessoas, e também para não dar uma pontuação completa ou muito boa para quem acerta muitas questões no chute. Porque o TRI ele penaliza questões difíceis que você acertou se você errou uma questão fácil de um mesmo assunto. Então você não vai ganhar todos os pontos que deveria daquela questão difícil porque ele interpreta que tem boas chances que você tenha chutado aquela questão. Então, consegue notas boas quem principalmente acerta a maior quantidade de questões possíveis, incluindo acertar todas as fáceis, todas as médias e o máximo possível das difíceis. Pensando nisso, você não pode acertar só as questões fáceis, porque as que valem mais são as difíceis. E você não pode acertar só as difíceis, porque se você acertar só as difíceis, você não vai ganhar a pontuação que você poderia ganhar daquelas questões na prova. E você que consegue fazer as questões difíceis só não vai conseguir fazer as fáceis de um mesmo assunto se você não chegar nessas questões com duas coisas muito importantes na prova: tempo e resistência física e mental para fazer essas questões. E isso, infelizmente, não é trabalhado pela maioria das preparações. Então, foi pensando nisso e nas minhas próprias experiências como aluno e depois como professor, na hora de fazer o Enem, que eu desenvolvi esse método que eu chamo de método TRIC, ou TRIC. Esses são os 4 pilares, as 4 coisas fundamentais que você tem que ter para ter a maior chance de acertar uma questão do Enem. E mesmo que seja uma questão fácil no final da prova, em que você vai estar mais cansado, com menos tempo para fazer ela, que você acerte ela e não seja penalizado pela difícil daquele assunto que você acertou no início da prova, em que você estava mais descansado e com mais tempo. Então, consegue ir bem na prova quem consegue chegar no final da prova e fazer aquelas questões fáceis do final, porque chegou com tempo e chegou com resistência física e mental para fazer aquelas questões. Esses, então, são os 4 pilares para você conseguir mandar bem e resolver uma questão. Você tem que chegar nela com tempo para fazer essa questão, então o tempo de prova deve ser trabalhado durante a sua preparação. Você deve chegar nela com resistência física e mental, então você tem que ter cabeça e corpo para fazer as questões do final da prova. Você tem que, obviamente, ter uma capacidade de interpretação muito boa, porque todo mundo sabe que as questões do Enem não são diretas, elas sempre têm um textinho, tem um gráfico, tem uma figura em que você tem que interpretar, encontrar as informações que ele está te dando e, principalmente, saber o que a questão está perguntando, ou seja, o comando da questão, porque é a partir dele que você vai pensar em toda a resolução daquela questão ali. Então, interpretação é fundamental nas 180 questões do Enem. E, é claro, o conteúdo, tanto teórico, tanto saber a teoria,
tanto saber aplicar esse conteúdo numa situação real, numa situação de prova, numa situação de questão. Então, por exemplo, para resolver uma questão de química orgânica, você tem que chegar nela com tempo para fazer, com cabeça e corpo para fazer, você tem que interpretar o enunciado, saber o que ele está perguntando e que informações ele te dá no texto, na imagem, no gráfico, e ter o conteúdo de química orgânica consolidado na sua cabeça e saber aplicar ele numa situação, saber como fazer uma questão que envolve, por exemplo, falar sobre uma função orgânica ou uma reação orgânica. Então você tem mais chances de acertar uma questão se você chega nela com essas 4 coisas, com esses 4 pilares do método TRIC. E a melhor forma de se preparar, de treinar essas 4 coisas ao longo da sua preparação, para que você tenha essas 4 coisas nas 180 questões da prova, é praticar, é estudar por questões, é fazer o máximo de questões modelo Enem que você puder antes da prova. Quando você pratica, você está treinando. Mesmo que não esteja medindo o tempo, você vai estar treinando o tempo, porque você está se acostumando a fazer questões daquele tipo. Então a tendência é que você gaste cada vez menos tempo em questões do Enem quando você faz mais questões. É como se fosse adentrar uma mata. Na primeira vez você vai ter que achar o caminho, você vai ficar perdido, vai dar voltas e tal. Mas na segunda vez, na terceira vez, você já está acostumado a resolver questões que têm aquele tipo de resolução ou algumas etapas em comum. E aí você vai resolver mais rápido. Então, mesmo que você não conte tempo na hora de fazer questões durante a sua preparação, não seja num simulado ou coisa do tipo, você vai estar treinando o tempo quando você treina a resolução de várias questões. Além disso, você também treina a resistência quando resolve questões, o máximo de questões possíveis antes da prova, especialmente se você se comprometer a fazer essas questões em seguida. Então você não vai fazer uma questão, parar, respirar, olhar o celular, levantar e tomar um café, não. Você vai pegar ali uma bateria de exercícios. Lógico que não precisam ser as 90 questões que você vai ter no dia do Enem, mas você tem que treinar já desde o início a resolução de 10 questões em sequência, 15 questões em sequência, porque aí você vai estar acostumando o seu cérebro a resolver questões uma em sequência da outra, e o seu corpo a ficar sentado, quieto, durante um bom tempo, porque a prova tem 4, 5 horas de duração em que você vai ter que estar naquela posição, muitas vezes desconfortável. Se você já treina isso desde antes, você acostuma o seu cérebro e o seu corpo a fazer isso. Resolvendo também o máximo de questões possíveis, você também treina, obviamente, a interpretação. A melhor forma de treinar a interpretação é lendo questões, é entendendo e vendo enunciado atrás de enunciado o que ele te pede, o que você pode descobrir de informação do enunciado, de um gráfico, de uma imagem ou de um texto, e fazendo o máximo de questões possíveis. Interpretação se aprende exclusivamente na prática. E é claro, praticando também se treina o conteúdo, porque você vai fixar o que você viu numa aula, num livro, coisa assim, e até mesmo identificar pontos que podem estar faltando, lacunas do seu conteúdo teórico. Então, se você se depara com uma questão que envolve leis de Newton e você percebe que você entendeu a questão que ela está querendo, mas não tem as ferramentas, não sabe aplicar ali alguma coisa sobre leis de Newton para resolver essa questão, você vai identificar essa lacuna, voltar, revisar a teoria e aí sim conseguir fazer aquela questão. Então, praticar o máximo possível também é uma forma de estudar o conteúdo, tanto teórico, tanto revisá-lo, tanto aprender a aplicar aquilo na prática. Tá, mas aí você vai estar se perguntando o seguinte: beleza, João, mas e se eu não sei nada? E se eu sou péssimo em exatas? E se eu sou péssimo em matemática, em química e física e tudo mais? Como é que eu vou chegar e fazer questões do Enem se elas são tão difíceis? Não dá para eu, por exemplo, estudar por questões diretamente porque eu simplesmente não consigo pegar questões anteriores para fazer porque eu vou ficar horas e horas ali e vou conseguir resolver uma ou outra. Como é que eu faço? Bom, o que eu te falo é o seguinte: você tem que, se você não tem um conteúdo teórico muito bem consolidado, você tem que estudar a teoria antes.
Mas não caia no erro de estudar só a teoria. Enquanto você estuda a teoria, você tem que já ir aplicando aquela teoria que você aprendeu ao longo do seu estudo. Então, se você estudou, por exemplo, razão e proporção, regra de 3, porcentagem da matemática, você não vai continuar estudando a matemática antes de fazer questões daquele assunto. Questões modelo Enem ou não, mas tem que fazer questões daquele assunto. Então, o que eu sugiro é que você, nos conteúdos que você não domina, que podem ser todos ou não, que você estude um pouco da teoria antes, tente aplicar aquilo em questões modelo Enem. Provavelmente você vai dar conta de fazer algumas questões e não vai dar conta de fazer outras. Mas o importante é tentar praticar. Pega uma lista de exercício de 10, 15 questões e faça daquele assunto e treine aquele assunto. Nas questões que você não conseguiu fazer, é importante que você estude a resolução delas. Porque muitas vezes na resolução você aprende um passo a passo, você aprende como fazer questões daquele tipo. Então estude por resoluções e, se você tiver essa disponibilidade, tire dúvidas com alguém que sabe fazer aquilo. Tire dúvidas com um professor, com um monitor, que vai te explicar e vai te ensinar a fazer questões daquele tipo. Mas é importante que você faça questões modelo Enem, questões de anos anteriores, porque é isso que vai te dar as 4 coisas que você precisa para ir bem na prova. E foi pensando nisso tudo que a gente aqui do curso desenvolveu esse método. Nesse método do nosso curso você vai passar a maior parte do tempo praticando, mas a gente sabe que não dá para simplesmente pegar e ir fazendo questões modelo Enem. Então, nós vamos te dar todas as ferramentas necessárias para que você possa estudar por questões, para que você consiga, mesmo tendo dificuldade em exatas, para que você consiga estudar dessa forma, com foco na prática. E aí a gente tem o quê? Aulas teóricas sobre conteúdo gravadas para que você possa assistir e revisar e ao aprender do zero o conteúdo. Aulas ao vivo semanais, onde nós vamos explicar e dar suporte às principais demandas dos alunos naquela semana. Monitoria ilimitada e individual, onde você pode tirar as dúvidas de qualquer questão, seja das nossas listas de exercício, seja de outras questões que forem com um professor adequado, de forma individual e ilimitada. Também oferecemos tutoria ilimitada, alguém que vai te explicar e vai te ensinar a estudar em casa, te ajudar a se organizar, porque a gente sabe que estudar em casa não é tão fácil assim. Você precisa de disciplina, você precisa de foco e principalmente de organização. Então vai ter alguém para te ajudar a se organizar, a montar um plano de estudos, um horário de estudos de acordo com sua rotina, o seu perfil. E além do conteúdo em vídeo, a gente tem, para cada assunto em vídeo tratado, a gente tem também listas de exercício, modelo Enem, de provas anteriores de cada assunto. Então, quando você estuda razão e proporção, regra de 3, numa aula teórica ou numa aula ao vivo, você tem ali uma lista de exercícios com todas as questões, modelo Enem, de provas anteriores que já apareceram desse assunto, para que você pratique logo depois que estude a teoria. Então nós pegamos todas as questões do Enem de anos anteriores, dos 10 últimos anos, dividimos por assunto e cada assunto tem sua lista. Então tem lá estequiometria da química, você tem a lista com todas as questões de estequiometria que já caíram no Enem dos 10 últimos anos para cá, para você praticar. E além disso, nas disciplinas de Física e Química, você também tem exercícios de fixação, porque muitas vezes tem alguns assuntos que, apesar de caírem todo ano, caem em uma questão. E aí, ao longo de 10 anos, você vai ter umas 20 questões daquele assunto, o que é pouco para se estudar, para se compreender todo aquele assunto muitas vezes. Então, você tem listas de fixação com mais questões daquele assunto. E é claro, para que você também treine a questão do tempo e resistência, a gente tem também os nossos simuladinhos e simulados, que são listas de exercício, modelo Enem, com tempo para resolver e, obviamente, que você deve fazer sem consulta de uma vez só, para que você treine tempo e resistência, para que você se acostume a fazer e, na hora da prova, consiga fazer todas as questões. E aí a gente tem o modelo de simulado clássico, com o tempo do Enem, com todas as questões e tal, com as 45 questões de matemática e tudo mais, em que você vai ficar um bom tempo fazendo, como se fosse a prova mesmo. E a gente tem também um mini simulado, que eu apelidei de simuladinho, onde você tem ali uma lista com 15 questões no máximo, 12 a 15 questões, que você deve fazer sim,
contando o tempo, sem consulta, durante 1 hora, para que você se acostume a sentar e fazer uma lista de exercícios em 1 hora, para já ir treinando tempo e resistência desde o início da sua preparação. E esses simuladinhos vão ter só alguns assuntos daquilo que você já viu até aquele momento. Então, por exemplo, no módulo 1 de matemática você tem álgebra, no módulo 1 de física você tem cinemática e no módulo 1 de química você tem misturas. Então você vai ter um simuladinho só com esses 3 assuntos, com 15 questões, para que você treine tempo e resistência com um conteúdo mais limitado. Então são ferramentas muito legais e que não te cansam tanto assim, porque a gente sabe que fazer simulados toda semana é bem cansativo. Como não dá para você fazer um simulado todo final de semana, a gente coloca os simuladinhos, em que você já vai ir treinando tempo, resistência, conteúdo e interpretação, tudo ao mesmo tempo, sem se cansar tanto assim, no prazo ali de 1 hora determinado. Então é uma boa forma de se estudar também. Então, todas essas ferramentas do curso foram pensadas para que você consiga estudar por questões e consiga ter todos os fundamentos, os pilares para mandar bem na prova do Enem, especialmente em exatas, em que a prática e o conteúdo é muito importante. Exata se aprende fazendo, se aprende sentando e resolvendo questões, se aprende errando, tirando dúvidas com alguém. Então, além da interpretação, você precisa sim de muito conteúdo, precisa sim de muita prática de aplicação daquele conteúdo para conseguir fazer todas as questões de exatas do Enem no tempo disponível da prova, que não é muito. Mas aí você deve estar se perguntando, beleza, João, mas quanto fica para mim ter acesso a tudo isso? E aí eu vou te falar o seguinte, com menos de R$ 1,50 por dia, você tem acesso a tudo isso. As aulas ao vivo, aulas gravadas, listas de exercício modelo Enem separadas por assuntos, simulados e simuladinhos, monitoria e tutoria ilimitados, tudo isso por menos de R$ 1,50 por dia. E para entrar na nossa próxima turma, eu tenho uma oferta especial para você, que vai estar aqui embaixo no link. Então, clica aí embaixo para conhecer mais sobre o nosso curso, conhecer a nossa metodologia, ver o que os nossos alunos que já experimentaram o TRIC têm a dizer. E eu espero muito que você se torne o nosso mais novo aluno e faça o último Enem da sua vida.